Ficar sentado, irmão, pode ficar sentado. Soberano eterno Deus, aqui está, Pai, teu servo, pastor Robson, ó Pai, e nesta manhã ele vai nos trazer a mensagem, ó Pai, ilumina o teu servo, inspira ele, Pai, que ele possa, Senhor Deus, nesta manhã, ser usado poderosamente, ó Pai. Usa o teu servo, ele é profeta e ele vai estar profetizando nesta manhã, porque o profeta ele prega a tua palavra. Ilumina e inspira o teu servo, que todas as palavras que saírem da boca do teu servo, pastor Robson, que possa ser iluminada e inspirada pelo teu Santo Espírito. Fale aos nossos corações, abençoa a tua igreja. Também eu peço ao Senhor que esteja abençoando a minha filha, a Larissa, Senhor Deus. Agradeço ao Senhor pelos 8 anos de vida que o Senhor tem dado a Larissa. Dê muita saúde a ela, Pai. Livra ela de todo mal. Guarda a vida da minha filha Larissa. Acampa os teus santos anjos ao redor dela, ao redor da Lorena, da Cláudia, Pai, e abençoa a vida da Larissa, Senhor Deus. Agradeço ao Senhor, porque o Senhor me deu esse presente, a Larissa, a Lorena, que são heranças do Senhor. Pai, nós oramos, por Senhor Deus, e consagramos a vida da Larissa ao Senhor a cada dia, que ela possa crescer em graça e que ela possa crescer também em conhecimento da Tua Palavra, em estatura, e abençoa, Senhor Deus, a vida da Larissa, e usa, Senhor Deus, nesta manhã, o pastor Robson. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Robson, Deus te abençoe, pastor. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos presentes. Eu trago o abraço da Igreja do Senhor Jesus, ali em Aquários, Cabo Frio, de onde nós viemos. E que o Senhor abençoe a todos. Agradeço também, pastor Silvio, pela oportunidade, porque o privilégio é sempre nosso de poder servir e pregar o Evangelho do Senhor Jesus. É algo no qual não sou merecedor nem digno, mas Ele me concedeu essa graça, esse privilégio, a alegria e o prazer sempre todo meu, em poder servi-lo, ainda mais por saber que eu não sou digno disso, mas Ele assim nos chama e nos escolhe. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse tempo, algo que tem me preocupado. É um tempo difícil, é um tempo que nenhum ser humano em nenhum tempo, se você pegar a história da humanidade, você não vai ver ninguém, nem o Nostradamus, para quem não conhece Nostradamus, um cara muito preocupado com o futuro, nunca ninguém, em tempo nenhum, imaginou que viveríamos algo como vivemos hoje. É um tempo inédito. Você tem momentos como esse isolados no planeta. Você tem na história da humanidade lugares que sofreram isso. Só que a nível global, algo que tem alcançado o planeta inteiro ao mesmo tempo, nunca na história houve esse tempo. E ninguém imaginou isso, porque essas pessoas, esses povos ficavam isolados, mas o mundo, a vida no planeta continuava. E muitas vezes nós ficávamos sabendo muito tempo depois que aquilo aconteceu, porque não havia internet, porque não havia televisão, porque não havia meios de comunicação tão eficientes como nós temos hoje, a tecnologia. E a gente ficava sabendo através de livros de história que isso aconteceu. Só que hoje não, hoje nós sabemos em tempo real o que está acontecendo em todo o planeta. É um mal que assola toda a humanidade. Só que esse mal que assola a humanidade, ele tem trazido males maiores do que o próprio vírus. O vírus é um mal, é uma ameaça eminente à vida humana. Mas outros males também são ameaças à vida humana. E é disso que o Senhor tem tratado, tem me chamado a atenção e tem me feito refletir, tem me inspirado e me levado a ensinar sobre isso, tanto individualmente com as pessoas com quem lido, quanto a pregar e a instruir pessoas com quem Ele me dá a oportunidade. E qual é o maior mal desse tempo, além do vírus? Jesus, ele disse uma vez o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos esfriará. E o vírus trouxe isso. No começo da pandemia, eu sou, além de pastor, sou psicanalista, trabalhava com ONGs, atendia pessoas, a gente trabalhava com serviço humanitário. No começo da pandemia, a gente chegou a juntar 4 toneladas de alimento para ajudar pessoas em dificuldade. Só que com o tempo, os recursos foram parando de chegar. As pessoas já não estavam mais tão solidárias, já não estavam mais tão amáveis, o coração e o bolso se fechou. E a gente percebeu isso. No começo era muito aquela comoção, a gente tem que ajudar, as pessoas estão na crise. Só que à medida que a crise foi piorando, a angústia, o sofrimento, a dor, a necessidade, a miséria foi aumentando. Com isso, a falta do amor foi diminuindo, e com isso a iniquidade. O que é iniquidade, meus irmãos? Iniquidade, pecar, todos nós pecamos, é normal, ninguém é perfeito. Não conheço e não creio, segundo o que eu entendo de ser humano e da palavra do Senhor, alguém que não consiga passar um dia sem cometer um erro, ou por pensamentos, ou por palavras, ou por obras. É impossível. Esse cidadão, quando chegar nesse ponto, ele vai olhar e vai ver que ele está em outro lugar, ele está no céu já. Porque só seremos plenamente perfeitos após vencermos o nosso último inimigo, a morte. E Paulo falava isso com muita propriedade, né? Morte, onde está a morte? O teu aguilhão, cadê a tua vitória? O meu Jesus ressuscitou. E todos nós venceremos esse inimigo com ele. Mas fora essa possibilidade de vencer a morte e transcender a eternidade, todos nós erramos todos os dias. Não há quem não peque ou não cometa pecado. A iniquidade é quando o mal passa a ser normal. Isso é iniquidade. Iniquidade, quando você vê assim, é iniquidade, porque o amor diminui, a iniquidade aumenta, ou seja, o mal cresce, ele passa a ser normal. As pessoas passam a passar por pessoas passando fome na rua, caídas, normal. Ah, assim mesmo, tem um monte por aí. Ih, está tranquilo. Iniquidade. Não é algo que você faça concretamente, é a sua indiferença ao outro. Porque segundo a palavra, não erramos e falhamos somente quando fazemos algo de errado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Porque na visão de Deus, a linguagem universal de Deus é o amor. E o amor transforma todas as coisas. Como foi falado aqui, honrar pai e mãe é fantástico. Agora, honrar pai e mãe numa casa onde tem amor é outro papo, é outro nível. Temos que honrar, temos que honrar. Isso é indiscutível. Eu tenho exemplos vivos de pessoas que tiveram pais terríveis, mas que na velhice eles sustentaram. Tirou o pai de presídio, tem experiências fantásticas na vida. Foi tirar o pai do presídio, o pai que abandonou, que maltratou, que humilhou. Na vida adulta, foi tirar o pai do presídio, tirou o pai do presídio, sustentou o pai até o dia da morte dele. Só em Deus você consegue fazer isso. É fantástico isso, porque só uma transformação que acontece de dentro para fora, que transforma o homem no íntimo da sua consciência, do seu ser, é que é capaz de fazer isso. E por isso que o Evangelho é fantástico, porque o Evangelho de Jesus Cristo, não a religião, não a igreja e não a doutrina, mas o Evangelho de Jesus Cristo. E o caminho que Ele inaugurou para nós é o único poder capaz de transformar o homem. Não há outro poder maior que esse. E eu louvo a Deus por ter visto isso. Meus pais não tiveram uma experiência tão terrível quanto desse meu amigo, irmão em Cristo. Mas ele teve essa experiência. Foi fantástico ver a palavra do Senhor viva na vida de alguém. Tirar o pai do presídio, um péssimo pai, um pai horrendo. Era um pai horrendo. Horrível, horroroso pai. Mas o mandamento e o amor que ele tinha a Deus fez com que ele honrasse o pai dele. E foi muito lindo ver isso. Agora, você quando está no lar honrando o pai e mãe que tem amor, o papo é outro nível. Porque com a instrução e com o ensinamento vem afeto, vem carinho. É fantástico o poder do amor. Mas Jesus nos preveniu desse negócio. Porque sempre haverá tempos onde o medo vai ser maior que o amor.
E isso nos tornará mais indiferentes. E eu presenciei isso também na pandemia. Os recursos pararam de chegar, as doações pararam de chegar. E eu estou falando de igrejas, tá, irmão? Estou falando de indivíduos comuns, ateus não, estou até de crentes, de igrejas, de instituições, que eram muito solidárias, muito focadas, e de repente, não, vamos parar com isso, dá muito trabalho, as coisas estão difíceis, a gente começa a doar, daqui a pouco vai faltar para a gente, vai acabar faltando para nós também, vamos ter cuidado com esse negócio. E eu me vi no meio da pandemia, no auge dela, vendo pessoas que eu socorria e ter que dizer a elas que eu não tenho mais recurso. Até porque na pandemia eu também fiquei desempregado onde eu moro. Sou professor, era professor da rede pública, trabalhava com a educação infantil em creche e trabalhava numa faculdade dando aula à noite e fazia atendimentos na área de psicanálise em alguns lugares. Só que na pandemia todas as organizações que eu sou ligado, elas cumprem o protocolo da ONU a risco. E eles falam só em 60% da população vacinada para se voltar à normalidade. Então hoje eu estou fora da minha atividade profissional. Eu estou trabalhando com uma reciclagem. Comecei a trabalhar com reciclagem para poder ter uma renda e poder ajudar minha esposa a sustentar meus filhos, porque ela não perdeu o emprego nessa crise. Mas foi muito triste para mim ter que falar para estas pessoas que eu não teria mais como ajudá-los, que os recursos acabaram e não havia mais interesse em se continuar fazendo isso. Para mim foi uma das piores dores que eu passei na pandemia, porque o projeto, a ideia era acompanhá-las até o fim desse momento. Porque, por pior que pareça, Jesus ele falava isso, né? Você acha que está difícil? Fica tranquilo, ainda não é o fim. Tem esse negócio. Está difícil? Está difícil. Mas calma teu coração, porque ainda vem coisa por aí, ainda não é o fim. E a gente tem que se preparar. E a maior ferramenta para isso é o amor, não é o medo. É o amor. E uma coisa que Deus tem chamado muito minha atenção, porque nós imaginamos, né? Pensa-se, né? Quem é o maior inimigo do amor? Quem os irmãos imaginam que seja o maior adversário do amor? Pode falar. Quem que você acha que é o maior adversário do amor? Satanás. Mais alguém? O que você acredita que é o maior adversário do amor? Também. O maior inimigo do amor, segundo a palavra, é o medo. O medo traz tudo isso. O medo nos torna vulneráveis às trevas. O medo vai trazer ódio. O medo, e a palavra de Deus, ela fala muito firme contra o medo. E nós vamos trabalhar isso essa manhã. O medo é o maior adversário do amor. É a maior raiz de todos os males que existe. Porque no medo ele traz insegurança. Aí aquele bem que você ia fazer, você não faz por medo. Eu vou fazer, vou tirar de mim, eu vou dividir com ele, amanhã vai faltar para mim. Tudo é medo. Ele me bateu, ele me machucou, amanhã ele me machuca mais, é melhor acabar com ele hoje. Ódio. O medo traz uma inúmera, é como se ele fosse uma árvore, uma raiz, que ele cresce e ele vai ramificando várias coisas. Ele nos vulnerabiliza espiritualmente, porque se você sentir muito medo, você vai estar em oposição com a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Eu não sei o que vai acontecer. Não é o que vai acontecer, é o fundamento. Quem é o fundamento? Jesus. Não é quem? Eu imagino que Abraão e alguns irmãos na Bíblia, no Antigo Testamento, ficavam assim, estou entendendo nada que ele está, mas ele está falando, então é. Abraão, aí vai para a praia, Abraão, estou na praia lá, e está vendo essa areia aí? Areia para caramba, Jesus, é muita areia, Senhor. Aí olha para o céu, muita estrela. Então, sua descendência vai ser igual a isso aí. Então, não dá nem para contar. Não, o Senhor está falando. Então, não é o que vai acontecer, é quem falou. Esse é o fundamento. É o firme fundamento de coisas que você não vê, mas que você espera. Não sei o que vai acontecer, eu espero nele, não no que vai acontecer. A esperança não está nas coisas.
A esperança não está no mundo material, está no Deus que disse que vai acontecer um negócio diferente que eu nunca imaginei na minha vida. Então está falado, o Senhor falou, está falado. E essa era a postura de Abraão, por isso que ele é o pai da fé. Fez isso como ninguém jamais fez. Tu vai ser, cara, tua descendência é igual essa areia. Pô, conta areia, como é que conta areia? Como é que conta estrela? É impossível. Se os astrônomos passarem 1000 anos estudando estrela, cada dia vai aparecer uma diferente. Ou seja, Deus fala para ele que vai acontecer um negócio que é inimaginável, incalculável. Ele não está preocupado que vai ser incalculável ou inimaginável. Ele está seguro que é quem falou. Esse é o fundamento. Essa é a base da fé. Firme fundamento. Não é o que vai acontecer, é quem está dizendo que vai acontecer. Então, quando Deus diz que vai acontecer, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Rei, diz que algo vai acontecer, isso que é importante. O como é com Ele. E Ele não viveu para ver, mas de onde Ele está contemplando, porque Abraão entrou no reino dos céus, está na glória do Deus Pai, e deve estar de lá só curtindo. Então era isso aí que eu estava falando, né? Nem se eu vivesse 3.000 anos eu ia conseguir entender esse negócio aí, mas na eternidade agora é possível. É algo que Abraão só vai entender na glória de Deus, nos braços do Pai, porque humanamente era possível para ele compreender isso. E a fé, ela está dentro do amor. Nós precisamos entender que amor não é um sentimento, porque Deus não é homem. Sentimento é coisa do coração humano, do gênero humano. O amor em Deus é um conjunto de coisas nobres, boas. É o bem. O amor é a maior expressão daquilo que é bom, que é justo, que é bem. É a oposição total e contrária àquilo que é mal, que é perverso. Então amor não tem a ver com sentir calafrio, ou sentir alguma coisa. Tiago vai dizer que tudo que é bom, tudo que é de boa fé, de boa fama, tudo que traz edificação nisso, pensai. Amor não tem a ver com sentimentos. Quantas vezes eu sou levado a fazer coisas, não porque eu não quero fazer. Vontade é não fazer. E quanta coisa eu quero fazer, eu deixo de fazer, porque no amor, para agradar o Pai, eu deixo de fazer. Às vezes eu quero ficar na minha zona de conforto, né? Pô, aqui está tão legal, Jesus. Pô, deixa eu ficar tranquilinho aqui, tá bom aqui. Aí Jesus vai, não, filhão, não é isso que eu quero de você. Eu não te ensinei que o meu negócio é lá? Não é aqui. Aí tá bom. Às vezes eu vou até de má vontade, mas eu vou. Porque Ele é meu Senhor. E adorar é isso. É quando você sujeita as suas vontades, os seus caprichos a Ele, eu me dobro a Ele. Então, não a minha vontade, Senhor, mas a sua vontade. Eu quero ficar aqui que está gostoso, mas estou falando para ir lá, então vou. Mas eu quero então ficar, não pode? Não pode, então tá bom, estou indo. E o amor tem a ver com isso, com esse conjunto de coisas e ações e práticas concretas que vão construir, que vão fazer bem, e nunca mal, e nunca destruir. E não tem a ver com sentimento. Se você ficar esperando ter calafrio, arrepio para sentir alguma coisa da parte de Deus que represente amor, você está lascado. Você vai morrer com a boca aberta, escancarado, esperando a morte chegar, como já dizia Raul Seixas. Com muita propriedade, quase que aconteceu isso com ele. Boca escancarada, aberta, esperando a morte chegar, porque o amor é vida, o amor é ação, o amor não é sensação, o amor não é sentimento, o amor é viver o bem, o tempo inteiro, lutando para vencer o mal que tenta se levantar dentro de nós, porque assim como o amor cresce, se desenvolve dentro de nós, o mal também não é diferente. Então, o maior adversário do amor é o medo. O medo é como essa raiz que ele vai crescendo, ele vai ramificando, aí ele vai gerar angústia, o medo do amanhã. Meu Deus,
O que vai ser da gente? O que vai ser de nós? Ele está morrendo, ele está matando, e agora? E o que eu faço? E não sei o que. E daqui a pouquinho o amor sai pela porta dos fundos, porque maior no seu coração é o medo. O medo vai trazer angústia, o medo vai trazer aflição, o medo vai trazer o ódio, o medo vai trazer o rancor, porque ele fez isso comigo hoje, amanhã ele vai fazer de novo. Aí você começa a nutrir um medo do amanhã. Ele fez hoje, amanhã ele vai fazer de novo, e eu não vou aguentar. E não aconteceu nada, foi só uma vez. O resto está na conta da sua mente e do medo que está tomando o teu coração e dos males que estão ramificando desse medo. E você começa, e de novo, amanhã. Aí mais de 2 vezes eu não aguento, eu vou matar ele, eu não aguento isso. E o medo vai trazendo esse desespero. E Jesus, ele falava alguma coisa, eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 6, no verso 25 ao 34. Mateus 6, capítulo 6, 25 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Nem a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus perguntando aos seus discípulos: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, que por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida, ou algum centímetro à sua altura? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios, aqueles que não temem a Deus, que não amam a Deus, é que se preocupam, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã, os seus cuidados, basta cada dia seu mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu mal. Isso é Jesus ensinando para a gente como vencer a ansiedade. Quer entender como vencer a ansiedade? Jesus, ele é tão fantástico, ele é tão tremendo, que até as ciências que estudam Jesus ficam maravilhadas. Eu conheço sociólogos, eu conheço psicólogos, filósofos, que estudam a mente de Jesus e ficam impressionados, impactados com a sabedoria e a simplicidade desse homem, a profundidade desse homem, porque o nosso Senhor, ele se tornou homem para isso. É por isso que ele teve que se tornar homem, para nos ensinar que é possível. E você não pode nem falar: para o Senhor é mole, isso é Deus. Nem isso a gente pode falar. Para o Senhor é mole, isso é Deus. Você está em cima quietinho, a gente está aqui embaixo se lascando. Nem isso você pode falar, porque ele esteve aqui. Ele assumiu o meu lugar, o seu lugar, e ele trilhou um caminho que ele não precisava trilhar, que ele não merecia trilhar, porque é ruim, caminho ruim que ele trilhou. Um caminho para que eu e você pudéssemos trilhar e alcançar o reino dos céus. E ele nos ensinou como andar no caminho. Ele não só andou no caminho, ele construiu o caminho, ele se tornou o caminho, e ele mostrou como andar nesse caminho. E é simples.
Aqui ele está mostrando como que você vai vencer a ansiedade, como nós vamos matar o medo. É assim que você mata o medo, quando você evita as preocupações do porvir. Você procura entender a melhor coisa a ser feita nesse tempo. Eu não tenho amanhã, eu tenho hoje. O que eu posso te fazer de melhor hoje, para que quando esse dia tenebroso chegar, eu esteja bem, esteja preparado para ele. É isso que Jesus nos ensina, é isso que ele quer de nós. E é interessante que ele fala uma coisa, ele vem falando da ansiedade, ele vem explicando isso. Nisso tudo aqui está o medo. Medo, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Onde que eu vou morar? Tudo medo. Não faz isso. Porque vocês valem mais. Eu criei tudo isso para vocês. A matéria que faz o teto, a casa, eu criei para você. O alimento que nasce no campo, eu criei para você. Então não tem para que se preocupar, porque tudo isso foi criado para você. Isso tudo que parece tão maravilhoso, tão tremendo para você, é para te servir e não para te desesperar. E é isso que a gente precisa entender. E ele fala: não valeis vós mais do que eles? Se eu criei eles para você, vai para o forno, vai virar pão. É trigo lindo. Jesus fala que nem Salomão pegar um campo de trigo assim, lindo, assim, dourado, brilhando assim no sol batendo, espetáculo, lindo. Mas vai para o forno. Toda aquela beleza é para nos servir. E o que ele está dizendo? Não tem para que tu ficar ansioso, miserávelzinho do papai. Não tem para que tu ficar desesperado. Porque tudo isso foi para você, humanidade. Para nós, humanidade. E a gente tem que entender esse negócio. Porque entender, compreender, absorver e viver isso é que será a diferença de vencer o mal e os dias difíceis, porque eles virão. Eles sempre virão. E Jesus, ele diz o seguinte: ao invés de tu ficar buscando, com medo de tudo isso, ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino e sua justiça. A gente tem que entender uma coisa. O que Jesus está falando? Ele está falando que a gente vai ser arrebatado para o céu? Não. Ele está falando que o reino de Deus é aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele não está falando de você buscar o reino dos céus. O reino dos céus é onde Deus está na sua glória. Ele está falando, o reino de Deus é o governo de Deus. É isso que ele está. Entenda esse negócio. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Viva debaixo do governo, do controle de Deus, seguindo a justiça dele, e aí você não se preocupa com mais nada disso. É o segredo. Ele é amor. A maior expressão e a maior forma de bem que a humanidade jamais viu e jamais verá. E para você ficar firme nesse negócio, ele te dá o caminho das pedras. Qual é o caminho das pedras? Qual é o segredo do treinamento? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aonde tu vai fazer isso? Lá no céu? Lá eu não vou precisar disso. No reino dos céus eu não preciso disso, eu vou estar plenamente com ele. Vamos ser transformados, vamos ter uma natureza, né, melhorada, aprimorada, vamos estar direto com o Pai. Ser agarrado com o Pai, não precisa ficar preocupado com o que fazer, o que não fazer, ele já preparou tudo. É aqui, é agora. Então quando você vê assim, reino de Deus, não está falando dos céus, irmão. Ele está falando do direito legítimo de Deus governar sobre a sua vida. E se ele não governa, desculpa, a sua religiosidade não adianta nada. Desculpa ter que te contar isso nessa manhã. Mas se você não está, quando Jesus fala assim, mas buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, buscar em primeiro lugar o governo de Deus sobre a sua vida. Viva uma vida onde você é dominado, controlado por Ele. E nada mais não vai se preocupar mais com essas coisinhas básicas. E ele está falando do básico, tá, irmão? Ele não está falando de celular da última geração, ele não está falando de carro do ano.
não está falando de casa de campo, nem de casa na praia. Está falando da coisa básica, essencial da vida: comer, beber, vestir, calçar, ter um teto sobre a cabeça. É muito simples a vida, quem complica somos nós. Ele está falando de celular de última geração, né? Então não vai faltar o iPad, o iPhone. Não é isso não. Não vai faltar aquele Corolla, que diz que o Corolla é o carro do momento. Não vai faltar aquele Corolla, última geração. Não, não é disso que está falando, não. A gente fala de Corolla hoje, né? Mas tinha umas carruagens top naquela época, né? Você vê aqueles filmes antigos, né? Os ricos, né? Tinha aquelas carruagens de ouro, né? Com um sistema de alarme, segurança, lança do lado, se alguém quisesse atacar, roubar eles, né? Esse negócio de luxo não é novo não, tá, irmãos? O luxo faz parte da humanidade, só que o texto não está falando de luxo. Ele está falando das coisas simples da vida: comer, beber, vestir, calçar, ter um teto sobre a cabeça. Então o que Jesus está ensinando? Quando você vive sob o governo dele, é o direito, entenda bem, buscar o reino e a justiça é buscar o governo de Deus sobre a sua vida e viver sob sua justiça, praticando aquilo que ele diz que é justo, e não o que você entende, não o que você pensa, não o que o seu governo acha, não o que a sociedade que você está inserida diz, e não o que os seus influenciadores dizem, porque hoje nós temos mais influenciadores sobre a humanidade do que o próprio Deus. Muitos crentes, muitos cristãos, que se dizem cristãos, eles seguem mais a políticos e a líderes religiosos do que o próprio Senhor Jesus. Você conversa com eles, o conceito deles não é o de Jesus. Jesus fala, não faz isso, e o cara que ele segue fala para fazer. Mas eu sou crente, eu sou de Jesus. Brisa aonde? Se iludido, se enganando. Ele é claro, ele é transparente. É o reino dos homens que eu inventei, que você criou, o reino dele. Ele é o rei, e se ele é rei, ele é senhor, e se ele é senhor, ele tem que ser obedecido. Então muitos estão se perdendo nesse mundo de hoje, de medo, de angústia, porque estão seguindo a homens cegamente, desesperado e cegamente, sem sequer perguntar o que Jesus falou sobre isso. Como Jesus trata esse assunto? Porque ele tratou de todos os assuntos, sem imaginar, de tudo, pena de morte, de tudo, falou de tudo, instruiu sobre tudo. Não tem nada que nenhum ser humano que não entrar no reino dos céus, no dia do juízo vai poder falar assim, Senhor, o Senhor deu mole, o Senhor não falou disso aqui não. Ele, não, aí ele vai pegar talvez um telão, né, tá vendo? Aqui, tem a escritura, eu falei isso, ensinei assim, aconteceu assim. Não tem nada que eu ou você ou qualquer ser humano vai poder falar no dia do juízo, mas o Senhor não me explicou direito esse negócio. Não estava, é só que você escutou o outro. Estava tudo claro, estava tudo tranquilo. O problema é que você foi ouvir fulano, foi ouvir Beltrano, você foi ouvir imperadores, você foi seguir cantores, você foi seguir influencers, e vai ver agora para onde tu vai com eles, porque aqui não vai dar, porque não houve o governo de Deus sobre a sua vida. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele nunca vai abrir mão do governo. Por isso que Ele fala, buscar em primeiro. Para você, a melhor forma de você vencer toda essa angústia, toda essa ansiedade, é buscar o reino dEle, ou seja, buscar o governo dEle. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou afinzão de chegar e meter o pé no peito daquele cara ali, que eu estou estressado com ele, mas é para fazer o quê, Senhor? O que o Senhor acha melhor fazer? Isso que eu quero? Qual a sua sugestão? Então vou fazer o que o Senhor está mandando, que é melhor. Governo. Quando eu sujeito minhas vontades, meus desejos, meus sentimentos aos pés do Senhor, porque eu sei que Ele é Senhor, Ele é Rei, e isso vai aborrecê-lo. Isso é uma atitude de amor. Quando você ama alguém verdadeiramente, alguém que é digno verdadeiramente desse amor, você abre mão de coisas, você se sujeita a isso. E esse é um dos segredos que Jesus ensina: buscar em primeiro lugar o reino dele. Não é, eu quero ir para o céu, não é isso que ele está falando, não quero ir para o céu, não, porque para tu ir para o céu, antes de tu ir para o céu, você primeiro tem que ser seu Senhor. Se Ele não governar sobre a sua vida, você vai entrar lá.
Eu não estou preocupado, eu sou professor de teologia também, eu não estou preocupado com o que a teologia diz, nem as doutrinas, nem as religiões dizem de como entrar no reino, porque são tudo dogmas e doutrinas. O que eu tenho certeza que a Bíblia diz é que se Jesus não é seu Senhor, se Ele não governa na sua vida, você não tem parte no reino dEle. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é comigo, é contra mim. Sem chance. Você pode acreditar no que você quiser. A discussão eterna do perde ou não perde, eu tenho, não é minha, você pode acreditar no que você quiser, mas Jesus diz que se Ele não é Senhor da sua vida, você não tem parte com Ele. Se você não vive sob o governo dEle, suas decisões, quando você toma, como é que você toma? É do meu jeito, é do meu influência, é do político que diz como é que eu tenho que agir. Então esse é o seu Deus. Então vai à luta, vai com Ele, vai que vai, irmão. Comigo você não tem parte. Então não importa o que você acredita, ouça o Senhor do reino, e é o que Ele diz. Se você não está sob o governo dEle, você não tem parte com Ele. Se a justiça que você pratica é a sua, é do político, é dos influencers, é de quem quer que seja, não é dele, você também não tem parte com Ele. É simples. Alguns me perguntam: Robson, evangelho é difícil? Não, facinho de entender. O difícil é de viver ele. Não tem nada mais simples que o evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho problema com o Velho Testamento, é muito complicado, é muito palavra, muita genealogia, muita complicação. Segue o evangelho de Jesus. Estude o evangelho de Jesus, conheça Jesus, porque Ele é a expressão da lei dos profetas. A maior expressão do amor de Deus, a maior expressão da lei dos profetas, das Escrituras, está em Jesus. Tem dificuldade lá atrás, daquela complexidade do velho? Estuda o Novo Testamento, os evangelhos. Se você não achar complicado até as coisas de Paulo, as contradições de Paulo, não tem problema. Fica no evangelho de Jesus. Estuda o evangelho de Jesus. Siga o evangelho de Jesus. Viva ele, porque é nele que Jesus falou que você vai conseguir compreender todas as coisas. E ele diz que o evangelho, e ele, o Senhor do reino, diz que o evangelho dele é o poder de Deus para a salvação da humanidade. Então, ponto. Não me importa mais o que diz a teologia, não me importa mais o que diz a religião. Então entenda isso. Se você quiser herdar o reino dos céus, Jesus vai ter que ter governo sobre a sua vida. E você vai ter que praticar a justiça dele. Se você fizer isso, já não sou eu que digo, mas o próprio Jesus, você não tem parte com ele. Então não haverá reino, então não haverá eternidade com ele. Está escrito. Se alguém discordar, leia e depois ore: Senhor, não concordei com não, porque não sou eu que estou falando, não sou eu que estou dizendo, eu estou só compartilhando com os irmãos o que está escrito, ensinado e instruído. E agora a gente vai trabalhar uma outra parte. Já entendemos que o maior inimigo do amor é o medo. O medo é que vai trazer uma leva de problemas, de situações desesperadoras. Vai alimentar ódio, raiva, angústia, depressão, medo do porvir. Então a gente vai trabalhar como que a gente pode tornar isso uma realidade, vencer o medo e a ansiedade. 1 João, meu irmão, abre aí comigo, 1 João, capítulo 4, verso 18. 1 João, capítulo 4, no verso 18. A palavra do Senhor vai dizer assim, 1 João 4, 18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Entendeu de onde eu tirei esse negócio, que o maior inimigo da gente é o medo? O evangelho, a Bíblia está ensinando isso para a gente. O nosso maior inimigo é o medo. Ele é bem claro aqui: no amor não há medo, ou seja, se você tem medo, está faltando amor. Quando o medo começa a tomar conta, o amor começa a esvaziar, esfriar, ir embora. E ele diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor, ele lança o amor e vai expulsar o medo do seu coração e da sua mente, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor.
O amor, o medo vai matar toda e qualquer possibilidade de você amar em Deus principalmente, porque envolve castigo, né? Aí você vai lá, Abel e Caim, né? Matou, mentiu, medo. Adão e Eva se esconderam. Imagina, né? Se eles não se escondem Senhor, a gente deu um mole aqui, a gente errou aqui, ajuda a gente aqui, a gente, o primeiro perdão, a gente, o senhor falou para não fazer, a gente fez um negócio que não podia fazer. Como é que a gente resolve isso? Mas o medo tomou conta do coração deles, foram se esconder, escondidos, como se fosse possível, né? Como se fosse possível se esconder da presença de Deus. Mas o medo nos cega. Olha só o que o medo faz. O medo nos torna ignorantes e cegos, porque esquecemos até com quem nós estamos lidando. Como é que eu vou... Até capaz de raciocinar, vai embora. Porque se raciocinasse, como que eu vou me esconder do cara que fez os céus e a terra? Ele vê tudo, ele está em todo lugar, não há nada oculto para ele. Mas o medo traz até ignorância. Até os homens mais cultos e inteligentes do mundo se tornam ignorantes, selvagens, porque perdem a capacidade de raciocinar, de pensar. E o medo vai destruindo toda e qualquer possibilidade de bem, porque envolve castigo. É medo disso, é medo daquilo. E aí o medo vai impulsionar uma série de ações. Vai trazer ansiedade, vai trazer angústia, vai trazer raiva, vai trazer revolta, vai trazer iras. E vai te levar a ações que vão cada vez mais te afastando de Deus. De Deus, do governo dele e da justiça dele. E aí vai ficando pior. E aí vai piorando. Então entender isso, meus irmãos, é importante. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo, expectativa de algo ruim, de males. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem se entrega ao medo jamais conseguirá entender o amor. Para você entender o amor e viver o amor, você tem que lançar fora o medo do teu coração. Nunca deixe o medo tomar conta do teu coração, porque aí será o começo das desgraças da sua vida, das mazelas da sua vida. O medo trará uma série de expectativas e ansiará coisas que se tornarão realidade, porque ao contrário da fé, que espera um bem, não sabendo nem qual é a forma que ele vai vir, mas confiando em quem falou, o Deus que nos falou, a ansiedade, o medo vai trazer um desespero, porque você fica preocupado com o que vai vir. Enquanto na fé tu não se preocupa com o que vai acontecer, porque quem falou é o garantidor, é o fundamento, é o próprio Deus, é teu Senhor, você descansa nisso. O medo é o contrário. Ele vai trazer desespero, porque você vai começar a ficar preocupado. O que vai acontecer? Como é que vai ser esse negócio? Ai meu Deus, e não sei o quê. E aí o desespero toma conta. E o amor vai embora. E aí as coisas vão ficar muito mais difíceis. Sem o governo dele, sem a justiça dele, tudo ficará pior. E a gente vai entender o efeito do amor. 1 Coríntios 13, a gente vai entender a manifestação prática desse amor na mente e nos corações dos homens, de qualquer um de nós que se entregar a esse amor. Em 1 Coríntios 13, ele começa, né? Paulo, ele começa, alguém que talvez tenha traduzido o amor de Deus de uma forma muito transparente, muito brilhante. E ele começa: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que retine. Ainda que tivesse o dom de profecias, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Alguém pode imaginar assim: mas uma pessoa que faz isso ama, né? Não, mesmo, não. A história registra que não. Alguém que vende os bens para dar aos pobres e dá até o próprio corpo, não quer dizer que ele ama. Por exemplo,
Os gregos, a cultura que mais dominou o planeta, né? Os romanos dominaram os gregos, mas os gregos dominaram todo o conhecimento na história da humanidade. Não tem nada que você faça hoje que não tenha a ver com filosofia, que não tenha a ver com filósofo. Matemática. Arquimedes é o cara que criou a geografia. Tudo tem a ver com esses caras que são pensadores. Homens que, embora não professassem uma fé em Deus, eu creio, meu irmão, que eu creio num Deus que Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é onisciente. E toda a sua criação se rende a Ele. Queira ela ou não, ela vai se render a Ele. Então eu creio que muitos homens na história da humanidade foram inspirados, foram iluminados por Deus para trazer bem à humanidade. Albert Einstein, Freud. O cara pode falar até que é ateu, mas quem plantou aquilo na mente dele, no coração dele, foi Deus. Ele só não entendeu isso, porque é um bem. Tudo aquilo que é bom, que é justo, que vai trazer bem-estar, vem da parte de Deus. Então Deus, Ele faz isso, Ele traz esse bem-estar. Então eu vou falar dos gregos, por exemplo. Eles não estavam preocupados com amor. Eles acreditavam que a eternidade eles não acreditavam que o mundo nunca iria acabar. Eles sabiam só que a vida dele humana um dia ia encerrar. Eles acreditavam que a eternidade é se os feitos deles fossem registrados na história e fossem propagados para sempre. A eternidade para eles era isso. Aquiles, Aristóteles, todos esses caras, eles acreditavam, ou seja, ele quando ia para a guerra, ele ia para vencer o país dele, não era porque ele amava a nação dele ou o rei dele. Ele queria se tornar o maior guerreiro da história porque ele queria entrar para a eternidade. Entrar para a eternidade para ele era que os feitos deles ficassem registrados nos livros e fossem mencionados de gerações, 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 eternos. Só que ele não sabia que esse negócio vai acabar. Ele conseguiu o que ele queria. Vamos falar dos feitos de Aquiles enquanto o planeta existir. Infelizmente, ele vai descobrir da pior maneira possível que não dá para entrar para a eternidade fazendo coisas. Mas ele não fazia por amor. Ele era o maior guerreiro, não porque ele amava seu rei, o seu povo, o seu país. Ele era o maior guerreiro porque ele queria entrar para a história como o maior guerreiro da humanidade. Entendeu? Porque parece absurdo. Pô, Paulo está maluco. Paulo não está bem da cabeça, não. Como é que alguém que doa tudo que tem não ama? Como é que alguém que dá o corpo a ser queimado não ama? É possível. Porque na mente de alguns homens não é o amor que ele quer. É que esse feito dele seja reconhecido pelos homens, seja aplaudido pelos homens, seja aclamado pelos homens. E essas civilizações conseguiram isso. Nós estudamos matemática, nós estudamos história, ciência, filosofia, até teologia, por causa desses homens. O que eles queriam, eles conseguiram. Os feitos deles estão, mas só vão durar até o planeta acabar e depois não tem eternidade. Mas eles acreditavam. É por isso que Paulo está dizendo que não adianta. Você vai dar tudo que você tem para quê? Para que você seja registrado no livro de história? Para ganhar um aplauso da humanidade? Para que através daquele teu fato de doar os seus bens, você seja canonizado pelo Papa? Não interessa o que te move. Se não for o amor, não tem valor. É isso que Paulo está dizendo. Vender tudo que tem, dar o corpo a ser queimado, ir para uma guerra para defender um país sem ser por amor à sua pátria, nada disso tem valor, porque se não for o amor que está te movendo. Só tem valor se for o amor que está te movendo. Muitas pessoas davam o seu corpo para ser queimado. Na história da humanidade você tem muitas pessoas. Não, eu vou lá dar meu corpo para ser queimado porque eu vou ser reconhecido depois, vou erguer uma estátua para mim. Pessoas fizeram isso, por isso que Paulo fala disso. Paulo é um cara estudado. Era filósofo, era teólogo, era doutor da lei, da religião dele. Então ele conhecia todo esse universo de coisas. Isso que ele está falando. Se não for amor que te move, não tem valor nenhum. E ele continua. Ele termina nessa parte que ele fala, né, que se eu desse até meu corpo a ser queimado, nada disso me aproveitaria. Se não for o amor que te move, não vale nada para Deus. Para quem recebeu é bom. Se alguém vender a riqueza dele e me der uma parte, eu vou achar legal, pô, bacana. Para mim vai ter valor. É isso que esses homens queriam, que eles fossem reconhecidos. Então, para a gente que recebe vai ter valor, mas para Deus não tem.
É nobre? É nobre. Eu não acho que está errado, não. Se ele quer fazer, mas vai fazer um bem a alguém? Alguém vai. Legal. Agora ele precisa entender que com Deus não vale nada. O que ele queria, ele vai conseguir. Ele vai ser aclamado pelos homens, ele vai ser aplaudido, ele vai ser registrado na história, mas no reino dos céus não tem valor nenhum, porque não foi o amor que moveu ele. Seja o que for que você fizer, se não for o amor que te move, vai ser bacana para a sociedade, vai ser legal para a mídia, os aplausos, mas não terá valor para o reino dos céus. Aí ele vai dizer o que o amor faz, a partir do verso 4. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses pessoais próprios, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, elas serão aniquiladas, elas cessarão. Havendo línguas, não serão mais faladas. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a me tornar um adulto maduro, acabei com as coisas da infância. Porque agora vemos por espelho, em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sois conhecidos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, as três. Mas o maior delas é o amor. E de tudo isso, a única coisa que vai sobrar, isso tudo vai passar. Você não vai, no reino dos céus você não precisa de esperança, você vai precisar de fé, mas você vai ter amor eternamente. Porque Deus, Ele é amor. Entenda uma coisa que Ele explica nessa palavra. Do 4 ao 8, olha a expressão do amor. Lembra que o medo traz? Falamos das coisas que o medo traz, que o medo gera. Agora, olha o que o amor gera. O amor, ele é sofredor, ou seja, você suporta uma dor por amor a alguém. Você imagina uma mãe que tem um filho e só tem refeição para um, só vai dar para um comer, e ela fala para o filho: meu filho, para você. E você, mamãe está satisfeita, mamãe está bem. O amor te faz sofrer por amor. Não é sofrer de angústia por alguém que não merece, não vale a pena não, tá, irmão? Não é isso que o texto está falando. O amor te faz sofrer por coisas que você acredita que valem a pena. Alimentar um filho, socorrer um irmão na necessidade, sair da sua comunidade, da sua comodidade, da sua zona de conforto. O amor te leva a sofrer para um bem maior. É sempre para um bem maior, e não para capricho de ninguém, e não para vaidade de ninguém. É benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não é a pessoa leviana. O que é uma pessoa leviana? É uma pessoa que faz alguma coisa pensando em alguma coisa do que vai te beneficiar. Não é aquela história, né? Dá com a mão e está te dando a parada aqui, mas já está pensando que ele vai poder arrancar de você lá na frente. É leviano, não tem pureza ali, não tem sinceridade ali. Não, está tranquilo, vou te ajudar, irmão. O cara está pensando, ele quer os pneus do teu carro, que tu vai ter que tirar daqui a pouco. O cara está te ajudando, mas está pensando em alguma coisa que vai poder arrancar de você depois. Essa leviandade. Ele não se ensoberbece. Meu irmão, no amor, você não humilha ninguém. O que é o soberbo, o que é o prepotente? É aquele que acha que ele é maior que o outro, ele sabe mais que o outro, ele é mais digno que o outro, ele merece mais que o outro. É prepotente, é isso. No amor não tem isso. No amor não interessa se eu tenho doutorado e se o outro é semi-analfabeto. Isso não quer dizer nada no amor. Eu vou tratá-lo como eu quero ser tratado.
Não importa se um tem doutorado, se o outro é semi-analfabeto. O relacionamento vai ser respeitoso, educado e paciente. Não importa. Então a soberba, ela é contraditória ao amor. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor, suportar, irmão, não é aturar, não. As pessoas confundem suportar com aturar. Eu aturo essa mulher, eu aturo esse homem, eu não aguento mais ele, vontade de jogar ele de escada abaixo. Isso é aturar. Suportar não é isso. Suportar, que a palavra de Deus ensina, é dar suporte, é dar apoio. Às vezes o nosso semelhante, ele precisa de um suporte, ou seja, de uma estrutura, de um ambiente para que ele possa se desenvolver emocional, espiritual, fisicamente, socialmente. Isso é dar suporte, é criar esse ambiente, é fazer parte desse ambiente. Não é suportar de aturar. Aturar é outra coisa. Eu aturo essa mulher, eu aturo esse homem, eu aturo esse menino, eu aturo esse emprego, eu aturo esse patrão. Tem nada a ver com o Senhor isso não, e nem com amor. Tem a ver com você estar se sujeitando a uma situação, por seja lá por que eu não consigo nem imaginar, mas não é suporte. Suportar, olha, aquilo é um suporte, ó. O suporte do ventilador. Quem é que está sustentando o ventilador? Um suporte. Aquele ventilador só está ali porque tem alguma coisa suportando ele, ou seja, dando suporte, dando condições para ele continuar parado e ventilando. Se não fosse o suporte, ele não ia conseguir ventilar. Muitas vezes você precisa de suporte. Às vezes o irmão precisa cuidar da saúde dele, mas precisa de suporte. Às vezes o irmão precisa de melhorar, né, o seu conhecimento da palavra espiritual, ele precisa crescer, se desenvolver, mas não consegue porque ele não tem suporte. Suporte é isso, tudo suporta, ou seja, tudo, o amor, tudo, você está aqui, mas você está pensando, o cara está, a necessidade está ali, cara, o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, eu posso fazer assim, cara, eu posso conseguir isso aqui que vai ajudar ele ali, suporte. Dar suporte é criar as condições necessárias para que aquilo que é importante aconteça. É desse suporte que a palavra está falando, e não do aturar o outro. Tudo suporta, tudo crê. O amor nunca falha, entenda bem, se você sempre optar pelo amor, ele nunca vai falhar. Se você abandonar o amor, já começou a falhar. A maior falha que o ser humano pode cometer, o maior erro que ele comete é quando ele abandona o amor, porque o amor nunca falha. Como que ele não falha? Ele não desiste, não é de ser perfeição, não é perfeição, ele não está falando de perfeição, é de não falhar. O que é não falhar? Você está sempre te esforçando, não deu, não vai dar, eu vou arrumar um jeito, eu vou conseguir. Você não desiste, você persevera naquilo. Não falhar não é perfeição, não falhar é não desistir nunca. É o que Deus faz com a gente, é o que nós precisamos fazer com Deus, não desistir nunca dele. Não é porque você errou, que você pecou, que ele desistiu de você, então eu não vou desistir dele também. A palavra do Senhor diz que não importa quantas vezes o homem cair, tantas vezes ele vai levantá-lo. Não é importante se o homem cai, o importante é se ele quer levantar. E se ele quiser levantar, ele tem um Deus que vai sempre estender a mão para ele. Essa ideia de perfeição, irmãos, ela não existe na esfera humana. Nenhum de nós o será nesse planeta. Quem tentar viver isso vai ser um homem angustiado, torturado, sofrido, porque está buscando algo que é impossível. Porque a genética, o DNA humano, a mente humana, ela está comprometida, ela está corrompida. E lutar contra esse mal dentro de nós todo dia é o que o Senhor ensinou, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quando que ele falou isso? De vez em quando? Uma vez? Não, todo dia. Todo dia eu acordo, olho para o espelho, ali está quem? Olho para o espelho, está eu lá. Quem eu sou? Um pecador. Senhor, me ajuda aí, eu não estou entendendo, o negócio está esquisito do meu lado, o que está acontecendo, o que está pegando? Porque é muito fácil a gente culpar o planeta pelas suas mazelas, pela a vida que você tem, quando na verdade a primeira pessoa que você deve inquirir é você mesmo. É acordar, olhar no espelho, Senhor, a vida não está legal, eu devo ter feito, é o que Adão não fez lá no Éden, bota isso na sua cabeça.
Se Adão tivesse feito isso lá no Éden, talvez a gente não tivesse uma situação tão trágica como a gente está hoje. Então a gente fala dele, desgraçado Adão, tu faz todo dia o que ele fez. Todo dia tu faz o que ele fez. É olhar no olho, é o Lula, é a Dilma, é o Bolsonaro, botar a culpa nos outros, a síndrome de Adão é isso. A gente trata a síndrome de Adão em patologia de consultório. Intitulou-se uma patologia, o cara tem síndrome de Adão. O que é isso? É a pessoa transferir para a vida, para o mundo e para todo, mesmo para ele é inocente. É inocente. Pode dar o braço para o diabo e ir junto para o inferno, porque os dois vão lá porque são inocentes, não tem que fazer nada de errado. Nunca ele faz nada de errado. E acordar todo dia, olhar no espelho e ver lá quem tem lá. Sou eu, Robson, pecador, vai assim, Senhor, o negócio não está bom para o meu lado, me ajuda a entender o que foi que eu fiz, onde foi que eu errei. Por que esse negócio ficou esquisito para mim? Não dá muito tempo, passa um mês, passa até 6 meses, eu já tive resposta de até 6 meses. Filhão, tá vendo? É isso aí, que tu não muda. Como é que tu quer que o negócio melhore? Tu não muda, cara. E todo dia, Senhor, não estou entendendo, o negócio não melhora, está difícil, está esquisito aqui. Um belo dia ele vai falar contigo, mas para ele falar você tem que querer ouvir. Deus é o único ser que não faz questão de falar com ninguém que não quer falar com ele. Você resolver assim, eu vou viver sem falar com Deus, então você vai morrer sem falar com Deus, vai para o inferno sem falar com Deus, e não tem problema, ele não está preocupado com isso. Ele quer falar contigo o tempo inteiro, sempre que você quiser, mas é o único ser que não vai insistir com você. Ele vai falar com você sempre que você quiser ouvi-lo. E ele responde, ainda responde, sempre responde, ele continua sendo Deus. Não responde do jeito que você quer, na hora que você quer, da forma que você quer, mas ele vai responder. E aí ele vai te mostrar o que está acontecendo, o que está faltando, aonde que está falhando, e vai te ajudar, vai te mostrar tanto o que está errado, não vai te condenar, porque a hora não é isso. Outro mal que a humanidade tem feito, infelizmente os crentes são os que mais fazem isso. Parece que eles saem de casa de manhã, botam uma toga de juiz. Jesus, ele previne contra isso. Os juízes togados. A humanidade, especialmente os crentes nesse tempo, infelizmente, são os que mais praticam isso. Não, Mateus 7, lê lá. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo julgo que julgares, sereis julgados. Quem és tu para tirar um cisco no teu irmão, se tu não vê a trave no teu? Não tem parte no meu reino quem faz isso. De novo, está explicando isso de novo. E isso tem trazido males terríveis para você que faz isso, para quem faz e para o outro. Acorda de manhã como se fosse um juiz com um martelo na mão. Está errado, pá! Isso não se faz, pá! Vai para o inferno, pá! Condenado, pá! E Deus não faz isso, não é o tempo disso. Ele separou um dia na história da humanidade para isso. Tem um dia já. E diz a palavra que enquanto esse dia não chega, Ele é nosso intercessor, Ele é nosso advogado. Ele geme no seu espírito por nós, quando nós sofremos, nos angustiamos. Agora não é a hora do julgamento. Só que entenda bem, não sou eu que estou dizendo que é não. Ele diz que agora não é a hora de julgar, porque eu não vim para julgar. Ele veio para resgatar, Ele veio para reconciliar, Ele veio para salvar. E Ele fala, enquanto os céus e terra existirem, não é a hora do julgamento. A lei dele serve para isso. Ele fala lá em João capítulo 4. Enquanto os céus e terra não hão de passar, enquanto toda a lei e os profetas não aconteçam, enquanto os céus e terra existirem, não é hora de julgar, não é hora de condenar, não é hora de massacrar o seu irmão, não importa, o seu semelhante, não é só o irmão, não, é o semelhante. Infelizmente os crentes têm feito muito isso, saem condenando o tempo inteiro, julgando, condenando, e isso é medo. Porque quando você julga muito o outro, é porque você tem medo de olhar para dentro de você. Quando você ficar prestando muita atenção no outro, é para você se sentir bem com você mesmo. Porque é mais fácil eu ficar vendo o erro dos outros, condenando os outros, do que olhar para dentro de mim e ver as misérias, as desgraças do meu próprio coração. E entender que eu tenho muita coisa para mudar, muita coisa para ser transformada pelo Pai. E é isso que nós precisamos entender, meu irmão. Ó, Deus abençoe a todos.
E entenda isso. Você hoje precisa de fé, você precisa de esperança, mas sem o amor você não vai resistir. Porque o amor não é só para esse tempo. O amor, ele é eterno, porque o nosso Deus, ele é amor. Deus abençoe a todos, espero poder ter conseguido trazer edificação à igreja nessa manhã.